E aí pessoal, estamos juntos aí novamente. A gente vai estar falando sobre elementos de subestação, certo? A gente vai estar falando sobre equipamentos de transformação, tá? Onde a gente tem transformadores de força, transformadores de potência e transformadores de instrumento, principalmente TC e TP, né? Transformador de potencial e transformador de corrente. Equipamentos de proteção, as proteções que a gente tem numa subestação, para-raios, disjuntores, relés, fusíveis, chave de manobra e assim sucessivamente. Beleza? Primeiramente, a gente vai estar falando sobre equipamentos de transformação, né? Transformador de força e transformador de instrumento. Então, em se tratando de um transformador de potência, pessoal, ele é simplesmente destinado a quê? Você rebaixar ou elevar a sua tensão. Essa é a característica principal de um transformador de potência, tá bom? Consequentemente, elevar ou reduzir a corrente de um circuito. Obviamente, a tensão e a corrente estão inversamente proporcionais nessa situação do transformador, correto? Porque você aumentando a tensão, você aumenta a resistência do circuito. Obviamente, a corrente do circuito é menor. Se você diminui a tensão, você diminui a resistência do circuito, obviamente você aumenta a corrente do circuito, certo? De modo que não se altere a potência do circuito. Se o seu transformador é de 10 kVA, por exemplo, é 10 kVA no primário e 10 kVA no secundário. Ele é um equipamento de 10 kVA. Não tem a situação que o primário é mais potente ou menos potente que o secundário. Ele é um equipamento de 10 kVA. Beleza? É um exemplo passar para vocês. Então aqui está um exemplo, uma foto do transformador. A gente já falou especial em acessórios do transformador, em equipamentos de proteção do transformador, tanto que a gente não vai falar sobre isso agora, beleza? Então a gente tem uma situação aqui de transformador de força. Ele é principalmente utilizado, como eu já falei, para elevar a tensão, principalmente para transmissão, beleza? E para poder distribuir essa energia até as subestações e concessionárias, não é isso? Essa é a função principal de um transformador de força, transformador de potência, beleza? Possui potências de 5 até 300 MVA, megawatt-hora, tá? Quando operam a tensão de 138 kV até 800 kV. Pessoal, então você veja bem, a gente tem aqui de 5 até 300 MVA, megavolt-ampere, e ele trabalha entre uma tensão de 138 a 800 kV. Guarda isso, pessoal. Transformador de distribuição. Ele já é utilizado para rebaixar a tensão, para ser entregue aos clientes finais, nós, por exemplo, beleza? Então você vê essa situação da distribuição de energia. Então, em se falando de distribuição de energia, onde entram esses transformadores de distribuição? Abaixam a níveis aí entre 13,8 e 69, correto? Mas os transformadores onde a gente mais tem utilizado, a gente está aqui, no caso nosso aqui, de 380 a 220 na baixa, né? Em alguns estados a gente tem de 220 a 127 na baixa. Geralmente esses transformadores, pessoal, são instalados em postes ou câmaras subterrâneas, esses transformadores de distribuição, tá? Os de subestação, que são esses de potência, de força, que estão nessa faixa aqui, já são em subestações que a gente vê comumente instalados.
tá? Eles são classificados, pessoal, segundo o meio isolante. Presta atenção, é muito interessante isso. Podendo ser de óleo mineral, tá? Há líquidos isolantes sintéticos, pouco inflamáveis, no caso silicone, e alguns são secos, certo? Esses que são secos, principalmente são para subestações abrigadas, subestações subterrâneas, por exemplo, onde colocam hoje seco para risco de explosão, risco de incêndio, correto? Então, dependendo da aplicação, esses equipamentos são fabricados com comutadores de tensão sem carga, os NLTC, correto? E com carga, os OLTC, os on-load, correto? Ou uma combinação de ambos. Então a gente tem transformadores com comutação com carga e sem carga, pessoal. Então aqui é um exemplo dos comutadores de carga, tá? Os OLTCs. Então, onde você vem com os terminais do transformador aqui, nos terminais deles, e eles fazem essa comutação com carga, não é isso? Então, o operador, ele não põe a mão nisso aqui. Alguns são acionados eletricamente, eletronicamente, remotamente, não é isso? Então, isso aqui não é de forma manual. Ao contrário desses aqui, né, que a gente vê muito desses, principalmente no sistema de distribuição, não é isso? Onde vem até a etiqueta falando aqui, ó, não pode ser operado com transformador energizado. Ou seja, isso é sem carga, isso é manual, né? Tem até na plaqueta de informação do transformador, vem especificando a tensão para cada ataque que você faz para a comutação, a tensão que ele sai, ele vem te mostrando quais os terminais que você faz o fechamento. Tem alguns que é manual mesmo, ele tem o barramento, tem os bornes, você coloca a chapinha e aperta os parafusos para você fechar os bornes conforme a indicação na placa de informação, como se fosse um motor, por exemplo, né? Vem te indicando lá qual é o fechamento que você vai fazer para o motor receber determinada tensão. E aqui no transformador ele vem indicando qual a tensão que vai ser liberada conforme o fechamento de tato que você faz. Certo, pessoal? Então, observa bem, transformadores elevadores, os GSU, eles elevam essa tensão gerada a uma tensão de transmissão. É aquilo que a gente estava falando. Ele pode ser de 245 até 800 kV. Beleza? Os transformadores abaixadores, eles reduzem a tensão desde o nível de transmissão, que vem lá de 230 a 800 kV, até o nível de quê? Apropriado para você fazer a distribuição, né? Normalmente é 13,8 e 34,5 kV. A gente tem algumas cidades do Brasil, São Paulo, aqui em Goiás mesmo, a gente tem algumas, que a distribuição é em 34,5, beleza? Mas aqui para nós, em Goiânia e a maioria das regiões, a distribuição é feita em 3,8 kV na linha primária, certo? A gente tem transformadores para interconexão de sistemas, ou seja, ele interliga sistemas a transmissão com diferentes níveis de tensão, ou seja, para você fazer o anel do nosso sistema interligado, não é isso? Obviamente você tem uma tensão diferente de uma barra para outra, então você coloca um transformador para fazer a interconexão desse sistema aí, correto? Tanto ativo quanto reativo, então ele pode ser intercambiado entre os sistemas, certo, pessoal? Então isso aqui é só para a gente relembrar, correto? Sobre lei de Faraday,
Beleza? Eu sei que vocês sabem disso, a gente só está lembrando sobre a lei desse camarada. Que ele quis dizer o quê? A forma de você obter uma tensão induzida segundo a lei de Faraday. Então você observa, conforme você tem o movimento desse ímã, beleza, pessoal? Chegando aqui nessa bobina que está enrolada nesse entreferro, correto? Então observe bem, de acordo que você aproxima o ímã, você tem um deslocamento positivo na sua tensão aqui da bobina. Assim que ele afasta, você tem um deslocamento negativo na sua bobina. Ou seja, isso vem explicando aqui embaixo, provocar um movimento relativo entre o campo magnético do circuito. Beleza? Utilizar uma corrente variável para produzir um campo magnético variável. Isso é o que o transformador faz, pessoal. Beleza? Então, de acordo como ele varia no tempo, você tem essa variação desse campo magnético variável. E isso o que faz, pessoal? Olha aqui que interessante esse desenho. Ele mostra direitinho para vocês, ó. Conforme você tem a variação da sua onda, tá? Tanto no pico positivo como no pico negativo, conforme faz essa variação da onda, ele faz a variação do fluxo magnético na ferragem do transformador. E é através dessa variação do fluxo magnético é que você tem a intercambiabilidade entre primário e secundário do transformador. Tá? Então, essa corrente que está alimentando o primário do transformador, ela é variável de acordo com o tempo. E essa tensão, a gente sabe que todo condutor que passa por ele uma corrente, ele cria ao redor dele um campo magnético. Então, essa tensão variável, essa corrente variável que é aplicada no primário, ela varia o campo magnético com o tempo, e esse campo magnético cria uma tensão, uma corrente induzida no secundário variável com o tempo também. Beleza? Por isso que a gente só pode ter transformadores funcionando em corrente alternada, porque a gente precisa de variar com o tempo. Então, se você colocar um transformador, alimentar ele com uma corrente contínua, você não tem essa variação com o tempo, você não vai ter tensão induzida no secundário. Beleza? Ficou claro, pessoal? Só para a gente lembrar sobre isso. Então, a gente tem essa velha fórmula aqui, para a gente relembrar também, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. A gente está falando sobre isso porque, pessoal, é muito importante a gente entender a nossa relação de transformação. Você, para entender um transformador, você precisa entender a relação de transformação. Se a sua relação for menor que 1, ele está querendo dizer o quê? Que o seu V2 é maior do que V1 e o seu transformador é elevador. Certo? Se a sua relação de transformação for maior que 1, o seu V2 é menor que o V1, então o seu transformador é abaixador. Vamos dar um exemplo rápido aqui para vocês. Então observa bem, pessoal. Então observa aqui, pessoal, só um exemplo para a gente relembrar essa formulazinha aqui. Eu só coloquei uns valores aqui aleatórios, simples para a gente entender. Um transformador com 220 de entrada de primário, correto? E ele sai 110. Estou colocando um valor pequeno aqui para a gente entender. E coloquei aqui 800 espiras no primário. Qual será o número de espiras do secundário? Só para a gente entender essa questão da relação de transformação. Beleza? Então observa bem, fazendo a regra de 3 aqui, eu tenho 220x é igual a 88.000. Então, jogando 220 para lá, eu tenho o quê?
que no meu secundário eu possuo o quê? 800 espiras, beleza? O que eu quero que vocês entendam com isso? Qual é a minha relação de transformação desse transformador, desse exemplo que eu passei para vocês, correto? Qual é a tensão no primário? 220 e a do secundário é 110, ou seja, eu tenho uma relação de transformação 2. Então, o meu alfa é maior que 1. Se o meu alfa é maior que 1, o meu transformador é abaixador, percebe? Ele pegou uma tensão 220 e baixou para 110. Se fosse o contrário, se fosse 110 por 220, então eu teria aqui um alfa menor que 1, porque ele daria aqui 0,5. Não é isso? 110 dividido por 220, 0,5. Ou seja, ele seria o quê? Um transformador elevador. Então é isso que eu preciso entender. Beleza? Ele seria o que aqui? 110 para 220? Seria 1 para 2. Não é isso? Então é isso que eu preciso entender da minha relação de transformação, pessoal. Correto? Então, tecnicamente falando, essa relação de transformação, o que é? É a diferença técnica entre primário e secundário, em relação à tensão, em relação à corrente, em relação à espira, correto? Tudo é a diferença, igual a gente calculou aqui, ó, a relação de transformação desse cara aqui é 2. Ou seja, a diferença entre o primário e o secundário é esse valor constante, é a diferença de 2, pessoal. Então é isso que é uma relação de transformação. É isso que a gente precisa entender. Vamos lá. Por exemplo, natureza do meio de resfriamento. É o que a gente estava falando lá atrás, da forma como o seu transformador vai ser instalado. Então, a natureza no meio de resfriamento, a gente tem óleo, líquido isolante, gás, água, ar, e a natureza da circulação desses elementos. É natural? É forçado com fluxo não dirigido, no caso de óleo, é forçado com fluxo não dirigido, tá? E aqui a gente tem os símbolos: o óleo, líquido, gás, água, ar, não é isso? E aqui a gente tem o natural, o F forçado e o dirigido. Então, olha só essa tabelinha aqui. Então, se você tem um transformador, como a gente vai definir? A primeira letra, a gente tem aqui, por exemplo, ONAM e ONAF. Só para vocês perceberem que são informações que vêm na placa do transformador. O que significa isso? A primeira letra indica o quê? O meio de resfriamento em contato com os enrolamentos. Isso é interno do transformador. A segunda letra também. A terceira e a quarta letra indicam o meio de resfriamento em contato com o sistema externo do transformador, né? Então aqui a primeira letra é a natureza no meio do resfriamento e a natureza da circulação desse resfriamento. A terceira letra, natureza no meio do resfriamento e natureza da circulação. Então aqui nós temos o meio interno e aqui o meio externo. Então, por exemplo, se a gente tem um transformador que tem uma refrigeração ONAM, o que significa isso? ONAM, tá lá, ó, óleo, beleza? E o N é o que? Olha lá, natural. Então nós temos óleo natural, beleza? E o A e o N? O A é o que? Ar e o N natural. Então, se o nosso transformador é ONAM, significa que ele é óleo natural e ar natural. Ou seja, ele faz tudo naturalmente sem qualquer situação de ação humana, tá? Já o ONAF, por exemplo, é o óleo, a circulação natural,
E o ar já é o quê? Forçado. Você já tem ventiladores, você já tem uma refrigeração forçada. Beleza? Então, no transformador, ele vem com essa indicação na placa para saber se ele tem refrigeração forçada, por exemplo, ou não. Se é tudo natural ou não. Beleza? Ficou claro? Então, a gente tem 3 tipos de refrigeração. O primeiro por óleo natural, né? E ar natural. O segundo e terceiro por óleo natural e ar forçado, né? Justamente isso que a gente estava falando. Aqui a gente tem algumas especificações do transformador de força, correto? Então ele vem especificando algumas características, tipo o número de fase, é um transformador trifásico, certo? A frequência nominal, vem especificando frequência, 60 Hz. Tensão nominal do primário, ele vem especificando 138 kV. Tensão nominal secundário, 13,8 kV. Tensão nominal na bucha, 145 kV. Potência nominal, 30/37,5 MVA. Beleza? Tipo de refrigeração. Esse aqui, ó, ele vem especificando lá. Esse transformador aqui é um ONAF, só para a gente entender. Tipo de ligação do primário, delta, tá? Tipo de ligação do secundário, estrela aterrado, beleza? Grupo de ligação, DINF. Tipo de comutação, OLTC, comunicação ON, comutação com carga, correto? Impedância característica, 11% de impedância. Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, 650 kV. Tensão suportável nominal à frequência industrial, 275 kV, correto? Então isso aqui são informações que tem na placa de identificação do motor, do transformador, beleza? Então a gente já começa a entender o que significa certas coisas que vem especificando na placa do transformador, beleza? E na próxima aula a gente já vai estar falando sobre TC e TP. Valeu, pessoal? Um abraço!